Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galileu Pensativo. Bom, eu terminei o meu primeiro livro no começo desse mês e comecei esse segundo agora, semana retrasada, dia 16. E assim, eu tô um pouco travado para escrever, ainda não sei muito bem, não tô tendo uma ideia muito concreta dos personagens, ainda não desenvolvi muito bem, então não tô tendo um ritmo muito bom diário de escrita. Então eu decidi voltar no meu primeiro livro para dar uma revisada e tal, e eu acabei tendo a ideia de fazer esse vídeo, né, de gravar, de ler para vocês o primeiro capítulo do meu livro, do meu primeiro livro já finalizado, para ver o que vocês acham e, enfim, vamos lá. Antes de dar uma contextualizada sobre do que se trata a história, do que se trata os filhos de Zurabi. Eu até falei no vídeo passado um pouco, só que foi muito por alto, não deu para ter uma ideia. Vamos lá. Os filhos de Zurabi conta a história de três jovens, Galileu, Asaf e Elizabeth, que vivem na cidade de Zurabi. E, enfim, resumindo bem a história, o pai de Galileu, Árcomo, ele, junto com outros companheiros de trabalho, eles trabalham nas minas, ele e outros são acusados de alta traição contra o governo. E a punição para isso é a morte, então eles são condenados à morte e tal. Inicialmente seria em praça pública, só que a população fica muito enraivecida e tal. Aí eles levam para um lugar afastado, quase na fronteira, perto da floresta dos Malaquitas. E quando eles voltam, eles dizem que todos foram assassinados, né? Que todos os traidores do governo foram assassinados. Só que a população não acredita. Porém, eles não podem fazer nada e tal. Aí os dias, as semanas vão passando, eles acabam se conformando. Porém, Galileu, ele continua não acreditando no que o governo falou. Ele está ainda desconfiado do que realmente aconteceu, porque ninguém viu, de fato, o seu pai e os outros sendo assassinados, sendo executados, né? Num determinado momento, ele e seus dois amigos vão até a floresta dos Malaquitas, que fica ao sul da cidade de Zurabi. Nessa floresta eles encontram um senhor, um velhinho, um sábio e tal, vagando pela floresta com um cesto de frutas, chamado Gilgelish. Eles vão até a casa desse Gilgelish, tomar um chá e tal, descansar. E lá eles descobrem que o pai de Galileu e os seus companheiros, né, o pai de Elizabeth também, o pai de Galileu, o pai de Elizabeth e outros 4 ou 5 companheiros de Zurabi, que até então eram tidos como mortos, executados pelo governador, na verdade foram levados como escravos, né? Foram vendidos como escravos para um grupo de mercenários que estavam passando. E a partir daí, Galileu tenta convencer as outras pessoas, sua mãe, inclusive, de que o seu pai está vivo e tal, e que eles têm que fazer alguma coisa e tal, mas ninguém acredita. Como ele não se conforma, ele decide, junto com seus dois amigos, Asaf e Elizabeth, sair de Zurabi à procura do seu pai e de seus companheiros. Então, basicamente é isso. É a história de três jovens que atravessam o país para recuperar os seus companheiros de Zurabi. Então, vamos lá. Vou ler aqui o primeiro capítulo. Antes de começar, eu queria falar que esse primeiro capítulo é mais focado na primeira aula, no primeiro dia de aula de Galileu, após o inverno, né? Essa história começa logo no final do inverno, que é quando inicia as aulas na biblioteca do Sr. Tires, e é focado também na tia de Galileu, que mora com ele e seus pais, chamada Judite. Ela tá muito doente porque já é bem idosa e tudo mais. Vamos lá então. Capítulo 1, Os Filhos de Zurabi. Alguém entrou pela porta. Foi o médico da cidade, que sempre vinha visitar minha tia. Eu costumava perguntar à minha mãe o porquê das visitas constantes. Ela me dizia que era um exame de rotina, já que minha tia já atingira os 60 invernos. Eles chamavam de a idade dos avós. Acho que eu acreditei nela por um tempo. Depois eu só parei de perguntar. As pessoas o chamavam apenas de doutor. Ninguém sabia o seu nome. E nem precisava. Ele só entrava, fazia o seu trabalho e ia embora. Alguns dias depois ele voltava com o diagnóstico do problema. Quando criança, eu o chamava de o homem com a maleta.
Ele passou um tempo no quarto sozinho com a tia Judite. Alguns minutos depois, ele pediu um copo d'água ao meu pai. Minha mãe foi junto. Levando o copo que estava preenchido não mais que a metade, eles correram para o quarto, como se soubessem que o médico estava com sede antes mesmo dele pedir. Eles conversaram por um tempo, um bom tempo. Na verdade, eles passaram mais tempo conversando entre os três do que o médico passou com a minha tia. Ao saírem do quarto, ele me cumprimentou. Eu devolvi com um aceno, fechando a porta atrás dele. Após isso, minha mãe voltou para a cozinha para retomar o jantar. Eu me direcionei para o quarto para conversar com a minha tia, mas fui interrompido pelo meu pai, que disse: Ela está muito cansada agora, meu filho. Fiquei por um momento sem palavras para responder ao meu pai, ao mesmo tempo em que minha mente se enchia de dúvidas cada vez maiores sobre a saúde da tia Judite. Abri a porta de casa e saí meio desapontado. Por algum motivo, o fim do inverno trazia uma perceptível mudança nas atitudes de meu pai. Apesar de continuar sendo o velho ar como que eu estava acostumado, suas ações ganhavam um tom de seriedade que eu não via antes. Durante o inverno, meu pai era, acima de tudo, descompromissado com o mundo e com as pessoas, sempre pronto para distribuir largos sorrisos com seus lábios de verão ou, em muitas ocasiões, sorrir através de suas canções e assovios com a ajuda de sua velha lira, tão velha quanto ele, talvez até mais. Com sua flanela de lã de carneiro, que ele ganhara quando criança e agora usava no joelho como apoio, mais para conservação do que para conforto, para seu estimado instrumento, que ele ironicamente chamava de a autêntica isca de passarinho. Ele cantarolava aos quatro ventos enquanto observava a neve cair. Porém, com o fim do inverno, ele vestia a capa da responsabilidade e a necessidade de nos manter bem alimentados e aquecidos diminuía seu jovem espírito e fazia surgir em seu lugar a alma do homem grande e pai de família. Caminhando pelas ruas, eu, ainda com a cabeça baixada, me atentei para os últimos borrões de neve na terra vermelha da vizinhança. A neve era pouca e já se via pessoas por todo lado limpando suas varandas, estendendo as roupas de couro encharcadas pelo uso excessivo e jogando fora todo o lixo acumulado. Alguns rostos eram conhecidos, como o da senhora Otia, grande amiga da minha tia, que adorava falar sobre os vizinhos. Infelizmente, sua preocupação com a verdade não se igualava com suas habilidades em contar histórias. Por isso, volta e meia acabava espalhando boatos falsos sobre os vizinhos. Ela até tentava reparar o engano, mas notícias falsas vão e voltam bem antes que a verdade possa ser aceita pela maioria. Dessa forma, muitos apelidos e superstições surgiram de sua boca, mesmo que sem intenção de fazê-lo. O que rendeu para a senhora Otia o título de palpiteira da vida alheia. A hora já ia tarde quando cheguei quase na metade do caminho para a biblioteca do Sr. Tillis. Eu não tinha o costume de andar pelas ruas de Zurabe sem a companhia da luz do sol. Parei por um momento, receoso se deveria continuar a caminhada ou dar meia volta para casa. Segui em frente com passos mais ligeiros que antes. A biblioteca do Sr. Tillis era o local onde eu ia quase todos os dias pela manhã por ordem de minha mãe. Ordem essa que eu não desgostava nem um pouco, já que eu sempre me divertia com as histórias que ele contava para mim e aos outros jovens da cidade. Depois que a escola desabou com o último tremor de terra, a biblioteca se tornou a melhor alternativa para os pais ocupados que não queriam ver a ociosidade alcançando seus filhos e filhas. Ao chegar na biblioteca, eu chamei pelo Sr. Tillis. Eu sabia que não estava no horário das aulas, mas também sabia que ele nunca saía de lá antes do anoitecer. Adentrei o recinto em direção às prateleiras dos livros mais antigos. Elas ficavam nos fundos, meio escondido do resto do material. Lá estava ele, como sempre, meio limpando, meio conversando com os livros. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma moça que, ajudando o Sr. Tillis, virou o rosto para a direita e, no movimento que envolveu encanto e destreza, ela me atingiu com seu olhar irônico e incisivo. Fiquei sem movimento, sem reação, sem nada. É como se ela tivesse tirado toda uma parte de mim, ao mesmo tempo que me induzia a buscar de volta. Olá, Galileu. O que faz aqui a essa hora? Perguntou ele. Oi, Sr. Tillis, posso ficar aqui um pouco? Respondendo-me com apenas um sorriso e com o balançar de uma das mãos, ele voltou-se para os livros. Eu fui em sua direção. Quer nos ajudar? Perguntou o Sr. Tillis.
Peguei o paninho e, antes que eu pudesse responder, ela me cutucou nas costas. Ela, a ladra de reações. Oi, falei com voz quase inaudível, tentando começar uma conversa. Eu nunca te vi aqui antes. Qual o seu nome? Perguntou a moça, mesmo já tendo ouvido o Sr. Tilles me chamar pelo nome quando cheguei. Ela me fez essa pergunta, como se quisesse ouvir de mim mesmo. Galileu, respondi meio acanhado. Galileu? Que nome estranho. Nunca vi ninguém com esse nome, disse ela, que já me havia surpreendido com seu olhar penetrante e agora me atacava com suas palavras. E qual é o seu nome? Perguntei, já me preparando para devolver-lhe a ofensa. Elizabeth, disse ela com um sorriso disfarçado. Quando ouvi o nome saindo de sua boca, percebi que era o mais doce que uma moça poderia ter. Elizabeth, forte e sedutor. Elizabeth é meio estranho também, respondi. Elizabeth então sorriu. Não com disfarce ou vergonha. Ela sorriu de verdade, com um brilho nos olhos, como se tivesse quebrado qualquer defesa inicial e estivesse pronta para começar uma nova amizade. E assim ficamos durante todo o fim de tarde, conversando enquanto limpávamos os livros da biblioteca. Pela primeira vez eu não me importei em ouvir as histórias do Sr. Tilles. Ao invés disso, Elizabeth me entretinha com suas palavras ininterruptas. Ela adorava falar e eu não desgostava de ouvir. Por um certo tempo eu fiquei lá, ouvindo ela contar sobre seu pai, sobre suas aventuras pelo mundo, trabalhando em tudo que fosse remunerável. Antes de vir para Azurabe, ela amava seu espírito aventureiro. Somente quando as prateleiras ficaram consideravelmente escuras e o Sr. Tilles me pediu para ajudá-lo a acender as velas centrais que me dei conta de que a hora já ia tarde. Ajudei-o nessa tarefa e fui em direção ao portão. Me despedi de Elizabeth com um meio sorriso e desejei boa noite aos dois. No caminho de volta, eu caminhei rapidamente, quase correndo. Cheguei em casa, já esbaforido, e fui me deitar. Eu queria ver o estado de minha tia, mas estava muito cansado, e no momento em que deitei na cama, lá permaneci, até a manhã seguinte. A manhã seguinte chegou, e logo me levantei. Dei uma olhada no quarto da minha tia, peguei meus materiais de estudo e fui para a casa de Asaf. Em minha pressa para o primeiro dia de aula, saí sem comer ou beber nada, meio por esquecimento, meio por falta de vontade. No caminho para a casa de meu primo, fiquei matutando sobre o que ou quem eu veria naquele dia. Novos colegas, talvez novos amigos e, quem sabe, até alguma moça tirando a poeira dos livros. Asaf! Gritei ao chegar em sua casa. Ouvi o barulho das chaves estrancando a porta. Quem me atendeu foi sua mãe, Dona Irene. Ele já vai terminar, Galileu, disse ela. Enquanto isso, entre e sente-se um pouco. Balancei a cabeça em concordância. Ao adentrar sua casa, senti chegar a mim o aroma de ervas da montanha. Eram essencialmente usadas na preparação de chás, mas também eram ótimos conservantes e, em alguns casos, excelente perfume natural. Nunca achei que Asaf usasse perfume ou coisas do tipo. Seu desleixo para com o próprio corpo sempre foi parte crucial de sua personalidade. Certamente não vai querer falar sobre isso, pensei. Andei um pouco pela sua sala, perscrutando os mínimos detalhes da mobília, dos quadros na parede e os poucos livros empoeirados na estante marrom pinhal à esquerda do corredor. Tarkion, o pai de Asaf, volta e meia trocava os móveis da sala, quando estes demonstravam os aparentes sinais de uso. Por isso, mesmo conhecendo bem a casa de meu amigo, sempre que, por ocasião do horário, eu entrava sob o convite de sua mãe, me deparava com móveis diferentes. Diferentes em cor, pelo menos, já que, pelo tamanho da diminuta sala, as proporções dos móveis tinham que se manter iguais. As condições de meu tio Tarkin não permitiam que ele comprasse móveis novos, mas seu orgulho, por outro lado, não deixava que ele se sentasse numa poltrona rasgada ou num sofá desconfortável. A única opção era trocar os móveis já velhos por outros nem tanto. Essa era uma das muitas desculpas que ele tinha em mente e levava em sua carteira onde quer que fosse para usar como justificativa para suas visitas ininterruptas à casa de apostas. De repente a porta se abriu e Asaf surgiu no meio da sala. Oi, Galileu, por que chegou tão cedo hoje? Geralmente sou eu quem vou até sua casa. Esse último comentário
me fez perceber que, de fato, essa era a primeira vez em bastante tempo que eu ia à casa de Asaf acordá-lo para irmos juntos à biblioteca do Sr. Tires. Não é nada, só não consegui dormir bem e acabei acordando mais cedo do que de costume. Tentei responder da forma mais normal possível, sem transparecer que eu havia conhecido uma garota e a vontade de conhecê-la mais foi o real motivo que me fez cair prematuramente da cama. Aparentemente satisfeito com minha resposta, Asaf abaixou a cabeça e começou a andar. Eu a acompanhei em seguida. Às vezes tínhamos coisas para falar, às vezes não. E aquela não era uma manhã de conversa. Além do mais, o intenso inverno zurabiano que nos prendeu em nossas casas por 3 longas luas acabara há pouco e, durante todo esse tempo, não fizemos nada que merecesse ser mencionado. Por um bom tempo não falamos nada, somente o silêncio dominava o ambiente nos intervalos de nossas passadas sobre os últimos rastros da neve, agora lamacenta, que confundiam-na cada vez mais com a terra molhada à nossa volta. Mas esse silêncio todo não me incomodava. Minha amizade com Asaf já havia há muito superado os embaraços das formalidades. Chegando na biblioteca, eu vi os outros, amigos e conhecidos que eu não via desde antes do inverno. À minha frente estavam os gêmeos Marte e Tomás, de sobrenome Macedo. Todos os chamavam de o Macedo divertido e o Macedo alegre. Era uma boa forma de diferenciá-los. À minha direita, recostado na parede, estava Ikman, neto da senhora Otia. Ele se mantinha quieto o tempo todo e raramente falava alguma coisa. Acho que se eu visse sua voz de novo, não reconheceria de primeira. Ele era de longe o mais tímido entre nós. Quanto ao restante do pessoal, eles eram exatamente os mesmos de antes do inverno, e se mudaram algo, não notei. Fiquei olhando para os meus colegas por um tempo, procurando naquela pequena multidão a moça de minha curiosidade. Não por muito tempo. À esquerda de uma das prateleiras surgiu o Sr. Tires. Todos os rostos viraram para ele. Minha agitação na noite passada me impediu de olhar com atenção, mas agora, com a luz do sol, com a luz da manhã alumiando seu corpo ao passar em frente às janelas, eu percebi que algo mudou. Não muito, na verdade, ele preservou quase todas as antigas feições. As vestimentas também não mudaram. Eu já havia visto ele com aquelas roupas antes. Talvez não com aquela combinação, mas com certeza não era a primeira vez que o Sr. Tires usava aquele casaco sem mangas que provavelmente foram arrancadas por ele, ou aquele par de sapatos de couro gastos pelo tempo que combinavam perfeitamente com aquelas calças cor de ébano e exageradamente folgadas. Sua pele rústica e envelhecida era como eu me lembrava que fosse. A única mudança de fato perceptível foi em sua barba. Antes do inverno ele já possuía uma barba considerável, ainda que comum, porém agora sua barba estava grande, respeitavelmente grande. Os traços, agora mechas grisalhas, expunham uma vida aquecida pelas brasas da experiência. Em sua mão direita ele segurava um livro robusto, de capa verde bem escura, quase preta. As laterais estavam amareladas e havia uma fita quase na metade do livro marcando uma página. Foi onde o Sr. Tires abriu. Antes de começar a ler, ele disse: "Este livro conta a história de Zurabi." Logo após dizer isso, o Macedo divertido gritou: "Para ter esse tamanho, acho que foi a senhora Otia que escreveu." Todos riram, inclusive o Sr. Tires, que tapou a boca com a mão. No canto, recostado em uma das colunas, o tímido Ikman deu um leve sorriso. Apesar de ser sua avó o motivo das risadas, não se importou. Após um certo tempo, o suficiente para que as risadas parassem, o Sr. Tires continuou. Como eu estava dizendo, este livro conta a história de Zurabi, mas não apenas dela. Conta também a história de grandes homens e admiráveis mulheres que vieram para essas terras em busca de um sonho. Que tipo de sonho? Interrompeu Asaf, provavelmente imaginando que o dinheiro seria a resposta. Um sonho de liberdade, respondeu o Sr. Tires de imediato, e prosseguiu. As pessoas estavam cansadas dos sofrimentos da capital, de sua desgastante rotina para construir algo que eles não acreditavam e da mediocridade na qual o governador lhes obrigava a viver. Após dizer essas palavras, o Sr. Tires finalmente começou a ler o livro. Página 369, capítulo 27. A origem de Zurabi. Zurabi sempre foi uma cidade modesta, desde sua base até o último dos alicerces, fundada sobre o bom solo no coração do país de Jebel.
uma terra inicialmente ocupada por mineradores de pedras preciosas. O que fez esses mineradores virem para cá inicialmente? Falou uma voz feminina ao fundo. Olhei para trás e lá estava ela, em frente à porta, disfarçando seu atraso com a pergunta. Rumores, Elizabeth. Foi isso que os atraiu. Respondeu o Sr. Tilly, sem tirar os olhos do livro. Havia rumores tão velhos quanto a arte de contar histórias que diziam que, em algum lugar entre a terra de ninguém e a floresta dos Malaquitas, debaixo da superfície, em locais mais profundos que as raízes das árvores de meia-idade podiam alcançar, estava depositada uma riqueza da terra. Seu nome era obsidiana, tão negra quanto a noite sem lua e quase tão valiosa quanto o ouro. Durante várias gerações, os mineradores cavaram incessantemente a ponto de não haver mais terra limpa que não estivesse toda esburacada. Eles então começaram a se aventurar nas florestas ao sul à procura da pedra. Sem sucesso, só o que conseguiram lá foram desavenças com os moradores locais. Os filhos cresceram com a promessa de que um dia encontrariam o ouro negro, como era chamada a obsidiana, e veriam finalmente o fruto de seus esforços. Mas o tempo esfriou os sonhos dos pais e debilitou as esperanças dos filhos. Os mais persistentes saíram em busca de outras promessas para se agarrar, e o restante, que já estava cansado da vida desgastante e do trabalho infrutífero, resolveu se assentar no local e utilizar os buracos anteriormente cavados para estabelecer os fundamentos do que viria a ser a terra de Zurabi. A aula transcorreu normalmente. Elizabeth sentou-se no fundo. Eu até tentei olhar para trás disfarçadamente algumas vezes, mas com Azaf ao meu lado eu não pude fazer nada. Se ele descobrisse que eu só fui até a sua casa apressá-lo para ver uma garota, eu estaria arruinado. Ele nunca escondeu segredos que ouvia sobre outras pessoas de mim e, com toda certeza, não teria a decência de esconder um segredo meu dos outros, em especial dos meus pais. O restante do dia foi calmo e agradável, como deveria ser o primeiro mês depois de um inverno tão árduo. Visitei a senhora Otia por ordem de minha tia. Ela queria uma porção de ervas da montanha para um chá. No fim da tarde, eu ajudei minha mãe no jardim e conversei com meu pai sobre a aula à noite. Os dias foram passando bem como as semanas. Havia uma rotina e eu gostava dela. Era segura, estável e previsível. Eu levantava, me arrumava, tomava meu café e ia para a biblioteca do Sr. Tilly junto com Azaf. Lá eu aprendi as histórias dos diversos povos e nações. Ao voltar para casa, eu ora ajudava minha mãe em alguma tarefa, ora passeava pelas ruas de Zurabi, cumprimentando os conhecidos e observando de longe os desconhecidos. Costume da minha tia. Zurabi ficava numa posição estratégica para o comércio do país, por isso era comum avistar viajantes e nômades estrangeiros atravessando as ruas e pedindo orientações. Algumas pessoas falavam entre si, outras tinham até medo dos visitantes desconhecidos. Não minha mãe. Ela costumava preparar provisões e ervas medicinais que, durante toda a semana de lua crescente antes do inverno, eram entregues aos nômades estrangeiros que passavam por Zurabi. Em troca, ela recebia os melhores couros para a neve que se aproximava, especiarias vindas do norte e às vezes até algumas moedas de bronze. Porém, com o fim do inverno, seus esforços voltavam para os afazeres da casa e aos cuidados do jardim. Um de meus passatempos preferidos era olhar para o céu. Eu admirava as nuvens durante o dia e tentava contar as estrelas à noite. Às vezes, caminhando pelas ruas, eu dava algumas olhadelas para cima, imaginando que as nuvens eram como códigos. Eu tentava decifrá-las. Nunca consegui. Só o que via eram imagens de animais e formas sem sentido. A oeste de Zurabi havia um campo de plantação e uma pequena floresta rasa. Azaf adorava ir caçar coelhos na floresta que vinham Azaf adorava caçar coelhos na floresta que vinham à procura de cenoura e outros vegetais abundantes na época da colheita. Ele mesmo limpava o animal e tirava sua pele. Somente o último dos processos ele se isentava de fazer, o cozimento. Esse ele deixava para sua mãe, que aliás o fazia com muito prazer. Certa vez, há uns 2 ou 3 invernos, ele se deparou com uma raposa no meio da plantação. De certo, ela procurava por um coelho, que procurava por uma verdura.
Ele hesitou por um momento, mas então, tomando de uma coragem, sabe-se lá de onde, pegou seu arco e flecha, mirou bem na testa da raposa, deu um leve suspiro, profundo bastante para se acalmar, mas leve a ponto de não mover nem o polegar. E no momento exato, ele soltou os 2 dedos que tensionavam a corda, abaixou o arco e enterrou a flecha no cérebro do animal. Pelo menos foi assim que ele me contou quando passou em frente à minha casa levando o animal para sua mãe. Esse foi o seu grande dia, no qual ele obteve sua maior conquista. Desde então, sua pontaria melhorou muito. Eu sabia disso porque às vezes eu acompanhava em suas caçadas, mas infelizmente minha presença não trouxe bons ventos a ele, pois os maiores animais que passaram por suas flechas não superavam um gato selvagem.